Olá, amadinhos, tudo bem? Estamos de volta para o nosso momento de revisão. Já aconteceu a discussão, nos grupos, certinho? E agora vamos lá para a nossa revisão do Clube de Leitura O Cortiço. Então, de olho na tela. Nós temos aqui o seguinte, Publicado em 1890, o Cortiço é uma síntese do naturalismo brasileiro, sua melhor e mais acabada expressão, constituindo-se em um dos melhores retratos do Brasil do fim do Segundo Império. A obra recria a realidade dos agrupamentos humanos sujeita à influência da raça, do meio e do momento histórico. O predomínio dos instintos no comportamento do indivíduo, a força da sensualidade da mulher mestiça, o meio como fator determinante do comportamento, são algumas das teses naturalistas defendidas pelo autor ao lado de fortes denúncias sociais. Aqui, aqui pela imagem, tá certo? Você já começa a perceber, tá certo? Olha só, pós essa questão, da abolição, da abolição dos escravos. O que aconteceu? Tanto que lá no livro, quando a Bertoleza percebe que foi traída e ela não quer voltar, a morar lá com os seus senhores, ela tira a sua própria vida. E depois, o que aconteceu, com João Romão? Ele foi considerado, um abolicionista, Mas, como é o destino, Então, está mostrando aqui para vocês algumas denúncias. Aqui também fala, que o protagonista do romance é o próprio Cortiço, onde se acotovelavam lavadeiras, trabalhadores de pedreiras, malandros e viúvas pobres. Nesse aglomerado humano, o autor vai nos desvendando os dramas, os vícios e as paixões de seus habitantes, cujas condições de vida se aproximam dos animais. Certinho? Como assim, Como os animais vivem? Se a gente começar a observar, como eles agem, ele sempre vai passar um ensinamento, tá certo? Só a gente observar a natureza. E aqui, logo você vê Bertoleza bem na porta do comércio, e também tem o João Romão, que é o avarento, certo? Em vez de personagem fortemente individualista e complexo, depara-nos com uma série de coadjuvantes relacionados uns com os outros, mas principalmente com o ambiente. O avarento, inescrupuloso João Romão, a machona Leandra, dessa questão da homossexualidade, a sensual mulata Rita Baiana, a frágil Pombinha, que se torna meretriz. É a machona Leandra, mas só que ela tem vários filhos, cada um de um pai diferente. Tanto que quando a gente falou assim, vamos lá, vamos fazer o nosso debate, vamos dialogar, o que é relacionar, o que aconteceu aí? Essa obra foi publicada em 1890. E agora fazer essa comparação com hoje em dia, continua assim? Tem alguma mudança ou não? Aí isso ficou com vocês, tá certo? Então, amadinho, nós ficamos por aqui e daqui a pouco tem as atividades. Até lá! Olá, chegamos ao Tirando Dúvida, resolução da atividade de sala. Vamos lá para a nossa primeira questão. Temos aqui, durante 2 anos, o Cortiço prosperou de dia para dia, ganhando forças, socando-se de gente. E ao lado, Miranda assustava-se inquieto com aquela exuberância brutal de vida, aterrado defronte daquela floresta implacável que crescia junto da casa. À noite e aos domingos, ainda mais recrudescia
o seu azedume. Quando ele, recolhendo-se, fadigado do serviço, deixava-se ficar estendido numa preguiçosa junto à mesa da sala de jantar e ouvia, a contragosto, o grosseiro rumor que vinha da estalagem numa exalação forte de animais cansados. Não podia chegar à janela sem receber no rosto aquele bafo quente e sensual que o embebedava com seu fartum de besta no coito. Então, aqui nós temos um trechinho, um fragmento do Orcortiço. O comando, levando em conta o excerto, bem como o texto integral do romance, é correto afirmar. Na letra A nós temos o grosseiro rumor, a sexualidade desregrada e a exalação forte que provinham do cortiço decorriam, segundo Miranda, do abandono daquela população pelo governo. Os termos grosseiro rumor, animais, besta no coito, que fazem referência aos moradores do cortiço, funcionam como metáfora da vida pulsante dos seus habitantes. Na C, o nivelamento sociológico na obra O Cortiço se dá não somente entre os moradores da habitação coletiva e o seu senhorio, mas também entre eles o vizinho Miranda. Na D, a presença portuguesa exemplifica nas personagens João Romão e Miranda não é relevante para o desenvolvimento da narrativa, nem para a compreensão do sentido. Então, aqui nós temos o quê? A letra B, Os termos grosseiro rumor, animais, besta de coito, que fazem referência aos moradores do cortiço, que funcionam como metáfora da vida pulsante dos seus habitantes. Certinho? Vamos lá agora para a questão 2. Tudo relacionado ao cortiço. As casinhas eram alugadas por mês e as tinas por dia. E tudo pago adiantado. O preço de cada tina, metendo a água, R$500, sabão à parte. As moradoras do cortiço tinham preferência e não pagavam nada para lavar. E mal vagava uma das casinhas ou um quarto, um canto onde coubesse um colchão, surgiu uma nuvem de pretendente a disputar. E aquilo se foi constituindo numa grande lavanderia agitada e barulhenta, com as suas cercas de vara, suas hortaliças verdejantes e seu jardinzinho de 3 e 4 palmos, que apareciam como manchas alegres por entre a negrura das limosas tinas transbordantes e o reverbero das claras barracas de algodão cru armadas sobre os lustrosos bancos de lavar. Nas cidades brasileiras, particularmente no último quartel do século XIX, novas formas urbanas são constituídas, como os cortiços e as favelas. Sobre o fenômeno, é correto afirmar. Nós temos aqui a expansão periférica no século XIX, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, teve significativa presença de cortiços devido à chegada massiva de imigrantes japoneses. Na B, a primeira favela carioca teve sua origem no forte empobrecimento da população no contexto da crise cafeeira na região serrana do Rio de Janeiro. Na C, a maior concentração dos cortiços da cidade de São Paulo, presente no último quartel do século XIX, localizava-se na posição mais central da aglomeração urbana. D, as primeiras favelas brasileiras se originaram devido à expansão da atividade industrial no centro da cidade de São Paulo, no início do último quartel do século XIX. E, nas cidades do Vale do Paraíba, durante a expansão cafeeira, os cortiços eram muito frequentes, por conta da presença de imigrantes italianos empobrecidos. A, B, C, D ou E, nós temos aqui a letra C, olha aqui a justificativa por que é a letra C. Então, os cortiços eram mais comuns em áreas centrais da cidade, especialmente devido à concentração de mão de obra necessária para o desenvolvimento industrial e econômico da cidade. Isso era particularmente verdadeiro em São Paulo, onde a industrialização estava em ascensão e os cortiços surgiram como soluções de moradia para a crescente população urbana. Terceira questão.
O cortiço narra com efeito a ascensão do taverneiro português João Romão. Começando pela exploração de uma escrava fugida, usou como amante besta de carga, fingindo tê-la alforriado, e que se mata quando ele a vai devolver ao dono, pois, uma vez enriquecido, precisa liquidar os hábitos do passado para assumir as marcas da nova posição. Mas a verdadeira matéria-prima do seu êxito é o cortiço, do qual tira o máximo de lucro sob a forma de aluguéis e venda de gêneros. Então, aqui no comando, conforme os seus estudos a respeito da obra O Cortiço, Aloysio Azevedo, e as palavras de Antônio Cândido, é correto afirmar. Letra A Rita Baiana se mata ao perceber que será devolvida para o seu dono. B. João Romão possui uma visão do mundo completamente diferente de Miranda. C. Bertoleza é retribuída por todo o apoio dado ao seu marido. D. João Romão e Rita Baiana assumem o mesmo estilo de vida de Miranda e sua família. E. Bertoleza possibilita a João Romão o primeiro capital para a construção do cortiço. Então, aí, qual é a alternativa? A, B, C, D ou E? Nós temos aqui, né, essa questão quando fala assim, Rita Baiana se mata. A Rita Baiana é a mulata sensual, a mulher sensual. Então, quem se mata é Bertoleza, tá certo? João Romão tem a visão completamente diferente do outro? Claro que não, que os dois são ambiciosos. Né? Bertoleza é retribuída por todo apoio ao seu marido? Não, ela não teve retribuição, tanto que ela foi enganada, tá certo? Então, por que a letra E, né? Bertoleza é uma personagem que possui grande importância na vida de João Romão. Ela contribui significativamente para que João Romão obtenha capital inicial para a construção do cortiço. Bertoleza ela é explorada por João Romão e usada como amante trabalhadora. E parte do dinheiro que ela ganha é utilizado por ele para investir na construção do cortiço, certo? Vamos lá, para a próxima questão, nós temos a quarta aqui, que fala o seguinte. Acerca das personagens femininas do cortiço, Aloysio Azevedo, podemos dizer que, na letra A diz o seguinte, Rita Baiana seduz Jerônimo somente para vingar-se de Firmo, seu amante? B. Pombinha, aos domingos, escreve as cartas ditadas pelos moradores do cortiço? C. Estela não ama Miranda, mas é fiel a ele, ainda que por mera conveniência? D. Bertoleza dedica até o final do romance um amor platônico a João Romão. E. Leone, que não mora no cortiço, se sustenta sozinha trabalhando como lojista. Então, amadinho, qual é a parte, né, que torna-se verdadeiro, né, acerca dos personagens femininos, né? Podemos dizer que é A, ou B, C, D ou E. A letra B. Realmente, Pombinha, né, é uma das personagens femininas, realiza esse trabalho de escrever carta para os moradores do cortiço com uma atividade que ajuda a ganhar um dinheirinho, certinho? Vamos lá para o nosso decolando. E naquela terra encharcada, fumegante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar, a esfervilhar, a crescer um mundo, uma coisa viva, uma geração, que parecia brotar espontâneo, ali mesmo, daquele lameiro, a multiplicar-se como lava no esterco. Então, nós temos aqui o fragmento de O Cortiço, né, Aloysio Azevedo, apresenta uma característica fundamental do naturalismo. Qual, amadinho? Letra A diz o seguinte, uma compreensão psicológica do homem. Na B, uma compreensão biológica do mundo. Na C, uma concepção idealista do universo. D, uma concepção religiosa da vida. E, uma visão sentimental da natureza. A, B, C, D ou E. Relacionado a esse fragmento, nós temos o quê? A letra B, né? Uma compreensão biológica do mundo. Então, aqui nós temos a justificativa. No trecho acima, podemos destacar termos relacionados com a natureza biológica. Terra encharcada,
umidade quente, lodosa, minhocar, crescer, coisa viva, brotar, lameiro, lava no esterco, cujo mundo retratado na habitação coletiva se relaciona com a biologia. Certinho? Terminamos a parte das atividades, dos exercícios. Agora a nossa mensagem. Preste bastante atenção. Existem 3 remédios para curar maus momentos. Silêncio, o tempo e a música. 3 momentos, né? Ou melhor, 3 remédios para curar maus momentos. O silêncio, o tempo e a música. E você escolhe qual? Ou você usa os 3? Certinho? Então, meus queridos, aqui nós terminamos, né, a segunda unidade, certo? Com o clube de leitura, mas temos a nossa avaliação, beleza? Tem as aulas híbridas, certo? Que vai chegar o dia que você vai fazer algumas atividades. E o que nós desejamos para você, estudante da mediação tecnológica? Façam, vocês já fizeram, né, aquele esquema de fazer um mapa conceitual, um mapa mental, para facilitar na hora do estudo, né, de vocês para a nossa avaliação. Tá certo? Eu desejo a todos, né, uma boa avaliação. Eu sei que na próxima aula a gente vai trabalhar somente com a revisão da avaliação. Certinho? Então, muito obrigada pela companhia e até a próxima.